A nossa pergunta de hoje que nós vamos tentar responder é: como se chamavam os dois feiticeiros que desafiavam Moisés? Vamos à nossa vinheta e a gente começa daqui. Pode Christine, debate com inteligência. Olá, gente, eu sou Alexandre Passos e sempre estou aqui com vídeos novos e interessantes para vocês. Faz tempo que a gente não faz um vídeo inédito, né? A gente tem andado muito ocupado, fazendo muitos afazeres, mas estamos felizes por poder estar aqui hoje para trazer uma pergunta. Você sabe o nome dos feiticeiros que desafiaram Moisés? É uma pergunta que não quer calar. Na verdade, a Bíblia Sagrada ela não cita nominalmente o nome dos feiticeiros que desafiaram Moisés. Sabemos que, pelo texto que se apresenta, nós vemos que eram dois. Então, vou pegar aqui a minha Bíblia e vou abrir aqui. Está escrito assim: Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou uma serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Versículo 12, ele especifica muito interessantemente. Diz o seguinte: porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então, quando a gente fala de mágicos, sábios, existiam, claro, naquela época, grupos de feiticeiros, sábios, encantadores, adivinhadores. Era toda uma equipe, podemos dizer assim. Mas, obviamente, tinham os seus líderes, tinham pessoas que eram responsáveis. Parece que o apóstolo Paulo cita o nome destes homens. Qual será o nome dos homens que teriam desafiado Moisés e que Paulo cita? Antes de citar o nome destes homens, eu quero dizer que existem outros textos, não textos sagrados, mas textos dos hebreus, né, dos judeus, que citam possivelmente o nome destes dois homens que, digamos que, chefiavam aquela equipe. Eram várias pessoas e nós percebemos que duas pessoas eram destaques naquele momento. E como se chamavam? Janes e Jambres. Guarde aí. Está no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 e 9. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como foi a daqueles. Então Paulo aqui ele está nomeando feiticeiros que desafiaram Moisés. Aqui o texto não diz que é exatamente aquele momento. Aqui apenas diz que, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Então ele dá nome de dois feiticeiros que em algum momento da história resistiram, desafiaram Moisés. E o texto bíblico de Êxodo, capítulo 7, versículo 10 e 11, mostra que isso ocorreu. Então, os teólogos mais clássicos acreditam que estes dois indivíduos seriam os dois indivíduos que desafiaram Moisés perante Faraó. Jogaram suas varas, as varas se tornaram serpentes, porém, como a prova da superioridade do poder de Deus, as cobras que saíram, a cobra que saiu da vara de Arão, engoliu as duas cobras e assim demonstrou que o Deus eterno, Deus dos hebreus, era superior aos deuses egípcios. Os deuses egípcios, ou os feiticeiros egípcios, tinham também suas formas de enganar o povo, de trazer as suas magias, até porque o diabo, irmãos, todos sabemos que ele se transfigura em anjo de luz, ele também faz milagres, né? Então o texto diz isso. O apóstolo Paulo falava, será que ele falava desses oponentes, né? Será que ele falava exatamente sobre eles? Os nomes não aparecem em outro lugar da Bíblia. Essa é uma realidade. Não está na Bíblia. E exclusivamente no texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Temos que entender que quando o Faraó chamou os homens, né, aqueles homens feiticeiros, ele não citou o nome, porque certamente, como eu já disse no início do vídeo, eram muitos homens, era uma equipe muito grande. Porém, existia aquela liderança que estava à frente, né? Não adianta ter vários feiticeiros se não tiver representantes. Então, provavelmente, Janes e Jambres eram representantes. Agora, nós podemos, com textos que não são textos sagrados, quero deixar bem claro aqui para você, mas são textos que, curiosamente, aparecem
e citam o nome deles. Por exemplo, tem um livro, um texto hebreu, né, que aparece o nome deles. Olha que interessante. É um livro chamado Targum de Jonatas. É um conjunto de traduções e comentários de textos bíblicos do século 6 a.C. Veja o que diz esse texto do Targum, em um dos quais temos um comentário sobre a passagem de Êxodo 1:15. E o texto está escrito assim: e eis que toda a terra de Misraim foi colocada em uma escala de um equilíbrio, e o cordeiro, um jovem de uma ovelha, estava doente, e outra escala, e a escala com o cordeiro nele com sobrepeso. Imediatamente mandou chamar todos os adivinhadores de Misraim, transmitido a eles o seu sonho. Imediatamente, Janes e Jambres, o chefe dos magos, abriu a sua boca e respondeu Faraó: um certo filho está prestes a nascer na congregação de Israel, por cuja mão será a destruição de toda a terra de Misraim. Por isso fez Faraó, rei de Misraim, dar conselhos para as parteiras Gerudite, o nome de um dos quais foi Sifrá, que é Joquebede, o nome de outra Puá, que é sua filha Miriam. Então, este texto aqui, vou repetir aqui, é o texto do Targum, conjunto de traduções e comentários de textos bíblicos que datam do século 6. Este texto, então, mostra que quem trouxe uma profecia teria trazido, veja bem, isso aqui não é Bíblia não, presta atenção, isso é um texto do século VI de estudos profundos do Antigo Testamento, de textos judaicos. Vamos lá, então, deixar isso bem claro, isso não está na Bíblia não. Mas olha que interessante, parece que esse texto demonstra que Janes e Jambres foram quem profetizaram para Faraó que existia um menino que ia nascer numa família e que ele iria destruir Misraim. Olha só, por cuja mão será a destruição de toda Misraim. Então, é muito interessante, porque dá inclusive o nome da mãe de Moisés e o nome da irmã de Moisés. Então, claro que não é um texto que a gente possa usar como base do nosso argumento, mas é um texto, no mínimo, curioso. Além do Targum, um fragmento de um manuscrito de Qumran, conhecido pela sigla 4Q267, do documento de Damasco, traz apenas o nome de um desses magos, mencionando Janes, seu irmão. Então, aqueles documentos do manuscrito de Qumran, que foi um manuscrito que foi encontrado na terra de Qumran, cita o nome de Janes, seu irmão. Apenas um, não fala de Jambres. Existem outros vários escritos que são escritos que a gente chama de apócrifos, que apresentam algo similar. Eles eram citados os nomes de Janes e Jambres, inclusive no Evangelho apócrifo de Nicodemos, em seu 5º capítulo, Orígenes, que era um escritor, faz alusão ao livro que tinha o nome deles. Plínio também faz alusão a eles. Então, existem outros autores, outros livros que não são sagrados, mas são históricos, que citam o nome de Janes e Jambres. Né? Também Numênio, filósofo, refere-se a Janes e Jambres como escribas egípcios, famosos por seus escritos acerca de antes do ocultismo, o que os coloca na condição de professores das artes mágicas naquele tempo. Mas, juntando nesta nossa investigação, do nosso vídeo de hoje, a gente acaba chegando à conclusão que há uma grande possibilidade de Janes e Jambres serem realmente o nome dos feiticeiros que desafiavam Moisés. E aí, gostou do nosso vídeo? O que você achou? Você também acredita que teria um nome? E outra coisa, será que abalaria a nossa fé se soubéssemos o nome de Janes e Jambres? Comente aqui com a gente. O que você achou do vídeo? Você acha realmente que Janes e Jambres é o nome dos feiticeiros que desafiaram Moisés? O que você acha? E se você discorda, coloque também a sua opinião. Deixe com a gente aí o que você acha sobre o assunto. Eu sou Alexandre Passos e estou aqui no Podcast de volta para falar um pouco da Palavra de Deus, um pouco descontraído, trazer um pouco mais para você das Escrituras. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações e não se esqueça de comentar. É muito importante você comentar. Uma coisa que eu peço sempre, dá um like, por favor, nos ajude dando like, que você vai nos ajudar muito.
Não se esqueça de comentar se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda, até porque podcast é debates com inteligência. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau, Deus te abençoe. E de segunda a sexta estamos no Facebook, sempre trazendo uma palavra de reflexão. Tchau, gente. Paz. Fique com a gente. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente